Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. Ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante de todos os convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu e degolou João na prisão e trouxe a cabeça num prato e deu à moça, e ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. É muito duro quando nós ouvimos, né, que é um fato acontecido e que muitas vezes acontece em diversas circunstâncias. Porque quando uma pessoa vive uma vida errada, uma vida indigna, e as pessoas querem ajudá-la a corrigir, em vez da pessoa querer mudar, ela acaba ficando revoltada contra quem está tentando corrigir. Isso, nós filhos, né? Quantas vezes os pais falam conosco: meu filho, deixa de fazer isto. Minha filha, deixa de fazer isto. E às vezes, em vez do filho mudar, em vez da filha mudar, acaba ficando com raiva. Acaba brigando com o pai, acaba brigando com a mãe, acaba discutindo. Às vezes vai embora de casa. Vai embora. Prefere viver errado do que mudar. Ainda fica com raiva. E às vezes passa tempos, né, sem voltar em casa. Outros acabam na prisão. Acabam num presídio. Outros acabam numa casa de recuperação para drogados, para dependentes químicos. Por quê? Porque não quer ouvir. Quantas vezes minha mãe falava para mim não beber? Quantas? Muitas vezes. E às vezes eu continuava bebendo. Às vezes saía até com mais raiva e bebia com mais força ainda, porque falava muito, né? É assim. Vem da gente mudar, a gente acaba ficando com raiva porque está faltando Deus no nosso coração. Deus é esta graça. O amor de Deus é esta graça
que faz com que nós voltemos atrás e nos arrependemos. É o amor dele. Humanamente fica quase impossível para a gente voltar atrás. Humanamente fica quase impossível a pessoa ir lá se reconciliar com a outra por causa de uma discussão, de uma pequena briga, por causa de uma desavença qualquer. A gente fica com raiva e a gente fica alimentando, e a gente alimenta aquele ódio, e aquilo vira uma mágoa, depois vira um ressentimento, e aquele ressentimento vai virar uma vingança vai virar um ódio profundo, e o ódio profundo vai virar morte. É o que acontece. O que aconteceu? Ela estava completamente errada. Herodes sabia que estava errado, ele escutou, sabia que estava errado, porque ele sabia que era verdade. Porque o adultério é adultério em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Adultério é adultério, não tem justificativa. As leis mais antigas da Mesopotâmia, os códigos de Hammurabi, que são as leis mais antigas que se tem em conta, descrita, né, que são os cuneiformes da Mesopotâmia, está 10.000 anos atrás. 10.000 anos que foram descobertos esses códigos. E a pena mais pesada, a pena mais capital era por causa do adultério. Era a pena pior que tinha. Porque a pessoa tinha como se defender ou deixar de fazer. Era uma premeditação pior dos crimes. Era na Mesopotâmia o adultério. Então, é algo que João estava dizendo àquela mulher: ó, não é justo. Né? E por isso ela vai pedir, né? Ela odiava, veio dela e falou assim: não, você está certo, realmente nós precisamos ver o que eu posso fazer. Eu vou deixar, né? Vou mudar. Não. Ela ficou com ódio, e o ódio levou ela, em vez de pedir a metade do reino, ela preferiu a morte de alguém. E acontece conosco, às vezes a gente pede a cabeça dos outros também, né? Quando a gente está com raiva, tomara que morra, desapareça, né? A gente fala isso, a gente já está pedindo a cabeça na bandeja. Pede a cabeça do irmão, pede a cabeça da irmã, do pai. Tem gente que na hora da raiva, tomara que morra, né? Já pediu a cabeça na bandeja. Tomara que, assim, fala para a mãe, tomara que essa morra. Eu não sei o que está fazendo aqui. Olha, nós fazemos isso. Nós acabamos pedindo, às vezes, numa discussão calorosa aí, né? O marido pede a cabeça da esposa. Nós pedimos assim, vamos pedindo. E a gente não percebe que está pedindo isso para Deus. Ai, tomara que eu morra. Também já pede a cabeça da própria pessoa, né? Às vezes a gente quer morrer. A gente acaba desejando a morte para a gente, já está pedindo a nossa cabeça. Tomara que eu morra, eles vão sofrer. Quem disse que eles vão sofrer? Né? Às vezes tem situação que não vão sofrer. Então é melhor você ficar aqui, que pode consertar, pode resolver as coisas. Isso que Deus mostra, né? Porque Ele está dizendo na primeira leitura desta riqueza, que é a nossa vida diante do sofrimento. Deus não está dizendo: olha, eu coloco as palavras na tua boca, eu te dou palavras de sabedoria, palavras para mudar as situações mais difíceis que for aparecer diante de você. Eu te dou palavras, eu ponho em ti a roupa e o cinto. Levanta, comunica tudo que eu mandar. Deus está dizendo, não vai ficar prostrado, desanimado, abatido diante dos ataques das línguas, das maldades, da violência, das mentiras, das calúnias. Deus está dizendo, não, põe a roupa, levanta. E Ele vai dizer assim, ó, comunica tudo que eu mandar, tudo que nós dissermos da palavra de Deus, daquilo que Deus nos dá sabedoria,
Ele fala: não tenha medo, senão eu te farei tremer na presença deles. O medo nos faz tremer, nos faz acuar, nos faz querer desaparecer, sumir, acovardar-se. Mas Deus está dizendo: com efeito, eu te transformarei numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, no muro de bronze contra todo mundo, frente aos reis de Judá, aos seus príncipes, frente a qualquer pessoa. Deus está dizendo: eu te transformarei numa coluna de bronze, de ferro. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Deus está dizendo: olha, eu estou aqui. E quando você abrir a boca, se você não tem palavras, eu vou colocar palavras, eu vou dar o Espírito da verdade para você. Eu vou te transformar nesta coluna de ferro. Eu vou te colocar na frente deles, para que você seja força. Não fique com medo. Não se prostre. João Batista estava lá, ele sabia que mais cedo ou mais tarde, todos os profetas, muitas vezes, em Israel, tinham passado por essa situação. Agora era a vez dele. Agora era a sua vez, né? Por quê? Porque ele sabia que aquela pessoa, ela não fez como Esther. Olha, Esther, a gente vê a história de Esther. O que Esther faz? Ela apresenta diante do rei, agrada a sua beleza, encanta. E seu povo estava para ser perseguido até a morte. Tinha decretado, o rei já tinha decretado, que todos aqueles que eram judeus deveriam ser expulsos, mortos. E ela sabia que era sua família, que era seu povo. Esther apareceu diante do rei e agradou com a sua beleza, com o seu carinho. E ele perguntou para ela o que ela queria. O que ela pediu? Eu quero a salvação do meu povo. A única coisa, se eu te agradei, eu quero que meu povo seja salvo. É o que nós temos que pedir diante da perseguição. O que Jesus disse? Pai, né? Jesus pede ao Pai que não leve em conta, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes as pessoas, no momento que vierem até contra você, vierem para fazer esse tipo de maldade contra, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo, não sabem o mal que estão me fazendo, o que eles estão provocando em mim. Eles não têm ideia desse sofrimento que eu estou passando. Às vezes as pessoas não têm ideia do que ela causa no outro. A pessoa, na hora da mágoa, ela não sabe o que está causando no outro. Às vezes ela vai embora e ainda fica maquinando, tentando alimentar aquela situação, e vai perseguindo, fazendo mal. E muitas vezes, né, a pessoa não tem saída, não se encontra muita saída. Às vezes ela tem que silenciar, ficar quietinha, esperar. Eu sempre conto que um dia eu estava andando, né, lá em Cuiabá, e a pessoa saiu para a rua, acho que a fim de matar alguém. Eu estava atravessando só numa faixa de pedestre, e de repente um carro veio passando assim, ó, um carro. O sinal estava fechado para ele veio passando, e aí abaixou o vidro assim, ó. Perguntou para mim: você achou ruim? Eu falei: não, vai com Deus, tudo bem, se você quer passar, passa. Ele me disse: se você tivesse achado ruim, eu ia te dar um tiro na sua cara. Estava armado. A pessoa às vezes sai para a vida assim, a fim de matar o outro. Por quê? Porque está vivendo uma vida desgraçada. E quando as pessoas estão vivendo uma vida ruim, ela vai sair para fazer
ruindade com os outros, matar os outros, dilacerar os outros, destruir quem está na frente. Para ele todos é inimigo. Tem gente que sai, vai trabalhar, acha que todos que trabalham com ele é inimigo dele, é perseguidor dele. No trabalho às vezes é assim. A pessoa às vezes está ali, porque todo mundo não gosta de mim. Não é verdade que todo mundo não gosta. Se todo mundo não gosta, eu tenho que ver comigo qual é o problema, né? Não é que os outros não gostam, eu devo estar fazendo alguma coisa. Como pode num lugar que todo mundo não gosta? A não ser uma coisa muito maligna, né? Só se for um demônio que está inflamando o coração de todo mundo. Mas até o demônio, nessa situação, é muito difícil, né? Mas a gente vê, às vezes, aquela pessoa está com um problema e ela não percebe. Todo mundo fala para você, tem que mudar, você tem que deixar de fazer isso, você tem que deixar de fazer essa situação. E a pessoa não quer fazer, não quer deixar, mas alimenta a tristeza, a decepção e acha que todo mundo a persegue. Todo mundo está fazendo mal, todo mundo está desejando que ela morra. E não é verdade. E às vezes a pessoa alimenta no seu coração também. Então Deus está mostrando que Ele vai fazer de nós uma coluna de ferro, diante do sofrimento, da situação, que nós seremos vencedores. Para quê? Para suportar estas situações, para enfrentar estas situações, para enfrentar essas adversidades, e que elas vão surgir conosco. À medida que a gente vai dizendo a verdade para as pessoas, lógico, verdade a gente pode dizer com caridade também, porque tem verdade que é uma faca no pescoço, né? Tem verdade que é um chicote que entra e machuca. Às vezes tem situação que a gente fala com o outro, é pior do que uma faca que entra lá no coração, né? Porque tem verdade que a pessoa fala sem caridade, né? Você é muito chato. Às vezes a pessoa é chata mesmo, mas você pode dizer, olha, você tem muitas coisas, mas hoje você está muito chato. O que está acontecendo? Você está ficando enjoado hoje, está amargo, né? Dá para até amenizar um pouquinho, né? Então a caridade é essa dimensão, que você pode até exigir do outro coisas sem que ele fique revoltado. Muitas vezes as pessoas que são educadas, né, elas falam assim com a gente. Elas são sensíveis para nos dizer, fulano, mas olha, eu encontrei com você esse dia, a pessoa te elogiou bastante mesmo. Eu fiquei até contente. Mas esses dias eu vi você fazendo uma coisa terrível. Olha, já pôs um paralelo, né? Meu filho, você estudou, você fez faculdade, como é que você pode ter essa atitude? Olha, você está fazendo o 2º grau, como é que você pode fazer isso? Meu esposo, olha, está sendo um exemplo dos teus filhos, né? Minha esposa, isso não pode, né? Nós não podemos continuar assim. Então tem situação que a gente pode entrar no particular, levar num lugar reservado, sai para comer uma pizza, né? E ali resolve as coisas no jantar. Tem gente que resolve as coisas no momento de celebração, de vitória, de graça, de alegria, né? E senta e conversa, porque a pessoa está descontraída. Então Deus usa dessa pedagogia para nos educar, para nos chamar a atenção, né? Deus não pega um chicote, Deus não nos esmaga, não nos oprime, pelo contrário, Ele chama, meu filho, vem aqui. Olha, primeiro o que Ele diz? Eu vou te fazer uma coluna de ferro, mas se você tremer, eles vão debochar de você, eles não vão acreditar, você vai se sentir fraco, mas eu te farei. Deus está dizendo, olha, primeiro eu te faço, eu te dou a força, te dou a coragem. Então Deus primeiro anima a gente a enfrentar essas diversidades. E no dia de hoje Ele está dizendo para você, cuidado, para você não pedir a cabeça de ninguém num prato. Antes de você falar alguma coisa, pensar, não deseje que o outro morra, que o outro seja destruído, que o outro seja vencido, que o outro perca tudo, que o outro torne uma pessoa desvalida. Não, pelo contrário. Seja uma coluna de ferro para ele, seja um sustento para a transformação da vida dele, né? Essa é a vitória. A vitória de Deus é o que é? É fazer com que a gente deixe de viver uma vida errada para viver uma vida nova.
Deixamos de ser pecador para sermos santos. A vitória de Deus é essa, a justiça de Deus é essa, o desejo de Deus é esse, o vencer de Deus é esse, é transformar aquilo que estava errado em nós em bênção e graça. Vamos pedir essa graça para nós no dia de hoje, nesta festa de São João. João não foi derrotado porque Herodíades pediu a cabeça dele. Pelo contrário, antecipou o tempo da vitória de Deus para ele. Ele deu tudo, até a última gota do seu sangue, para que a verdade fosse anunciada. Nós te pedimos também, Senhor, nesta manhã, esta graça, esta alegria, esta bênção de estarmos com as pessoas. E sabemos que o Senhor nos forma, o Senhor nos capacita, porque nada prevalecerá contra nós. Porque o Senhor diz que está conosco e nos transformará numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, no muro de bronze, contra todo mundo, à frente de todos, para que nós sejamos testemunha do seu amor em todos os lugares. Nós sejamos testemunha do seu amor, da sua vitória, da sua graça, da sua bênção, para com todos que aproximarem de nós, para aqueles que ainda não te conhecem e que perseguem, que fazem mal, porque ainda não têm o seu amor no coração. Eles têm o ódio, a raiva, a mágoa, porque ainda não aprenderam a amar. Por isso eles fazem mal. Por isso eles preferem matar e destruir, em vez de dar a vida aos outros, de promover a vida. Mas nós temos, Senhor, esta graça de sermos vida para quem de nós aproximarmos. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!